EMEB Coronel Júlio César, interdisciplinar, primeiros anos. Ok, crianças, então continuando aí as nossas aulas, né? Então, ó, EMEB Coronel Júlio César, primeiros anos, interdisciplinar, aula 5. O que iremos aprender? Página 15 do livro Vem Voar, poema sobre as fases da vida, que nós já comentamos na aula anterior. Ler o poema e contornar as fases da vida. Materiais necessários: livro Vem Voar e lápis de cor. Então, separem um lápis de cor aí, ok? Boa aula para vocês! Muito bem, crianças, então vamos lá iniciar nossa segunda aula desta semana, ok? Então, o nosso livro Vem Voar, interdisciplinar. Nós vamos lá na página 15. Nós estamos trabalhando o primeiro capítulo que fala sobre o nosso corpo, né? E na última aula nós falamos um pouquinho sobre as fases da vida, né? Então, agora, olha, acompanhe a leitura do poema a seguir. Então, aí nós temos um poema que se chama Passos, né? Então, o que é um poema? O poema é um conjunto de versos são cada linha dessas, que forma uma estrofe, ó. Aqui, ó, um pedacinho do poema, esse pedacinho aqui é um estrofe, né? E os versos são as linhas, né? Vocês gostam, pessoal, de poesia, de poema? Então, vamos lá. Vou ler esse poema para vocês. Então, vamos lá. Passos. Passos de brinquedo leves, que não conhecem o chão. É o bebê que faz a estreia com sapatinhos de lã. Passos que dizem bom dia, de tão claros, tão alegres. São as meninas crescidas que voltaram do colégio. Passos energéticos, largos, tremem as próprias paredes. São os homens do trabalho, que não têm tempo a perder. Vagarosos, passos últimos, arrastados em chinelos. São as vovozinhas, acalentando seus netos. Quem escreveu foi Henriqueta, lá, o menino poeta de Henriqueta, Lisboa, Rio de Janeiro. Essas duas palavras em azul têm o significado aqui ao lado, ó. Vagarosos significa lento, demorado. Acalentando significa embalando, fazendo dormir, ok? Então, esse é um poema que fala sobre algumas fases da vida. Então, aqui, ó, letra A. Cada parte do poema se refere a uma fase da vida. Contorne-as de acordo com as cores que aparecem no quadro, nesse quadro aqui, ó. Então, de verde, nós vamos contornar aonde está a adolescência. De vermelho, a fase adulta. De amarelo, a infância. E de azul, a velhice. Então, vamos lá. Vamos começar, então, lendo o primeiro poema, a primeira estrofe, para a gente ver de qual fase da vida está sendo falado. Ó. Então, eu já separei aqui os meus lápis de cor, certo? Para a gente marcar. Então, vamos ler aqui a primeira estrofe. Passos de brinquedos leves que não conhecem o chão. É o bebê que faz a estreia com sapatinhos de lã. Então, qual fase da vida é essa primeira estrofe? É a adolescência, fase adulta, infância ou velhice? É a infância, né, pessoal? Fala sobre bebê, sobre brinquedos, então vocês vão contornar com o amarelo. Ó, opa. O amarelo, ele é bem clarinho, né? Então, vocês vão contornar com o amarelo. Próxima estrofe. Passos que dizem bom dia, de tão claros, tão alegres. São as meninas crescidas que voltaram do colégio. Então, meninas crescidas, que seria essa fase? Adolescência, fase adulta, infância ou velhice? É a adolescência. Então, são as meninas crescidas. Nós vamos circular de verde, ó. Né? Próxima estrofe.
passos energéticos largos tremem as próprias paredes. São os homens do trabalho que não têm tempo a perder. Então, homens que estão trabalhando. Então, que fase? É fase da adolescência, adulta, infância ou velhice? É a fase adulta, né? Que são os homens trabalhando, ó. Então, vermelho. Vocês podem pintar também se vocês querem, tá, pessoal? Cada estrofe da cor certa. Aí nós vamos à última estrofe. Vagarosos, passos últimos, arrastados em chinelos. São as vovozinhas acalentando seus netos. Então, as vovozinhas, elas estão em qual fase? Adolescência, adulta, infância ou velhice? É a velhice, né, pessoal? Então, a gente coloca assim. Geralmente são a velhice, né? Existem vovós aí que são jovens, mais jovens, né? Mas a maioria já está na velhice, certo? Então, essa atividade era para fazer essa diferenciação, tá? De cada estrofe, ok? Então, só para conferir, o primeiro estrofe ficou de amarelo, segunda estrofe ficou de verde, terceira estrofe, vermelho, e a quarta estrofe, de azul. Aqui embaixo temos duas perguntinhas. Essas duas perguntinhas a gente só vai conversar, tá? Não vai escrever em nenhum lugar, certo, pessoal? Então, letra B. Você conhece alguma pessoa idosa? Ela se parece com as vovozinhas citadas no poema? Então, pense em algumas pessoas idosas. Será que elas são assim, citadas no poema? Ó, vagarosos, passos últimos, arrastados em chinelos, são as vovozinhas acalentando seus netos. Vocês conhecem idosos que andam devagarzinho, né? Que cuidam bem dos seus netos, vocês conhecem? E aqui, ó, o que vocês poderiam aprender com uma pessoa idosa e o que poderiam ensinar a ela? Então, as pessoas mais idosas têm muito a ensinar a gente, né? Então, assim, elas viveram muito, então, muitas coisas elas podem nos ensinar, né? E vocês? Vocês têm alguma coisa que vocês também podem ensinar a essas pessoas idosas? Então, se vocês possuem alguma pessoa da família que é idoso ou idosa, né? Pare e pense se vocês conseguem ensinar alguma coisa a ela, certo? Então, vamos ficando por aqui na nossa segunda aula desta semana, tá, pessoal? Só dessa semana, porque essa é a nossa quinta aula, ok? Até mais!